E como não existe almoço grátis, sobrou para o governo Lula pagar a conta da farra eleitoral de Bolsonaro e Paulo Guedes movido a calote deixado em 2022. Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior. Quem não tem memória seletiva deve lembrar muito bem que em 2022 os combustíveis no Brasil estavam pela hora da morte, gasolina custando 8, dependendo do lugar até R$ 10 o litro. E aí o Bolsonaro, que não tinha peito de mexer na política de preços da Petrobras, porque beneficiava especulador financeiro, teve uma brilhante ideia junto com o seu guru da economia que quase faliu o Brasil, Paulo Guedes. Vamos zerar todos os impostos, inclusive os impostos estaduais, para baixar artificialmente o preço da gasolina e depois da eleição aumenta tudo de novo, como de fato ia acabar acontecendo se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Pois bem, eles cortaram o ICMS, que é o imposto que a parte do imposto que vai para os estados, com a promessa de que iam pagar, mas não pagaram. Deram um calote, esse calote somou 21 bilhões de reais. Dinheiro que estava fazendo falta aí na escola do seu filho, fazendo falta na UBS do seu bairro, que sempre está faltando remédio, enfim. Dinheiro que não chegou onde tinha que chegar. Além disso, para fazer caixa no ano eleitoral, visto que o governo do Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes não construía nada, sempre com essa ideia fixa de atender os interesses dos agiotas do mercado financeiro, ele precisava fazer caixa de algum jeito. E aí tiveram a brilhante ideia de simplesmente dar calote nos precatórios, que são dívidas, títulos públicos e dívidas que o governo tem com você, com uma empresa, enfim, dívidas que ele tem que pagar, que simplesmente ele resolveu empurrar com a barriga e que eram outros 92 bilhões de reais. O fato é que, somado essas duas dívidas, dá 113 bilhões de reais que o governo Bolsonaro, em seu último ano, não pagou. Meteram o calote e deixaram para trás. E aí o governo Lula resolveu pagar. Primeiro, para não prejudicar essas pessoas todas, como você, que, por exemplo, pode ter aí tinha uma indenização para receber do governo, como uma empresa que vendeu serviços para o governo e não estava recebendo, enfim, essas dívidas todas para fazer a economia girar. O governo resolveu pagar até para não virar uma bola de neve e também essa grana para os estados que precisam reinvestir. Olha aí, estados bolsonaristas como o de Minas Gerais quebrados também por essa onda de calotes. Ou seja, essa gente que quer cobrar lisura, reclamar de déficit público e outras coisas, não pagam nem as contas. Bando de caloteiros. Aliás, é sempre bom lembrar que dos 4 anos do governo Bolsonaro, 3 fecharam com déficit nas contas públicas. E com detalhe, queimando todo ano bilhões e bilhões de reais em patrimônio público, como de empresas estatais, como participação em empresas estatais, como participação na Vale, que a gente descobriu que eles quase zeraram tudo, venderam parte da Petrobras. Na reta final, o superávit, que essa gente vive contando a vantagem, foi feito em cima de venda de estatais, ou seja, é sempre queimando tudo a preço de banana para falar que sobrou dinheiro. Mas produzir, trabalhar, que é bom mesmo, essa gente é ruim de serviço. Basta ver o desenvolvimento pífio da economia na mão deles. Cresceu menos de 1% ao ano de média. Um fiasco, fracasso total, e que só não foi pior porque o Congresso e as esquerdas criaram durante a pandemia aqueles pacotes de auxílio emergencial para o povo, porque senão a nossa economia, que despencou até 7%, chegou a cair 7% durante a pandemia e depois se recuperou para menos 4% e até 10%, 20%, como se a gente estivesse num período de guerra, porque essas pessoas são limitadas. Eles querem só tirar dinheiro do povo, não querem colocar o povo no orçamento, como fez o governo Lula, e em apenas um ano mudou todas as perspectivas do Brasil no mundo. E aí, entendeu agora por que tem déficit público um pouco mais alto no ano passado? É porque teve que pagar a conta dos caloteiros que tentaram gastar o que tinha e o que não tinha para tentar se reeleger e não conseguiram, porque foram o pior governo desse Brasil, junto com o Collor, que é cupincha deles desde a redemocratização. E aí, qual a opinião de vocês a respeito de tudo isso?
Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. E não esquece de deixar seu like e vamos juntos montar essa conversa fiada desses caloteiros que só serviram para ajudar a quebrar o Brasil.